Sejam muito bem-vindos a essa terceira live. O tema de hoje, comunicação assertiva para relações saudáveis. Expliquei nos stories, vou deixar registrado aqui. Geralmente as pessoas abordam esse tema como comunicação não violenta, né? Existem autores renomados nesse assunto, estudos profundos sobre isso. Porém, desde que eu comecei no processo, na jornada de autoconhecimento, eu aprendi, né, que o universo não entende o não. Então, o comunicação não violenta vira comunicação violenta, e é por isso que eu tô aqui trazendo uma nova abordagem, a comunicação assertiva para as relações saudáveis. A gente já sabe o quanto é importante a gente se expressar, a gente falar sobre o que a gente sente e expressar isso para nós, para o mundo, para as relações. Então estou aqui a serviço da evolução, a serviço da expansão, a serviço de todo esse conhecimento para poder contribuir com a sua jornada, para poder contribuir com a sua evolução. Então, antes de começar e adentrar no conteúdo, eu quero te convidar para respirar comigo, para que a gente possa receber não só as palavras e o nosso racional compreenda, mas a energia que acompanha além dessas palavras, combinado? Então a gente vai respirar fundo 3 vezes, tá? Primeira vez, vamos lá. Solta. Segunda vez, respira comigo. Solta. Última vez e a mais profunda. Solta. Muito bem. Oi, amadas. Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos adentrar então no conteúdo sobre comunicação assertiva para relações saudáveis. Esse é o terceiro dia de live e eu quero adentrar e resumir o que foi abordado nos outros dias. Caso você não tenha assistido, eu recomendo muito, porque esse conteúdo está muito rico. É um projeto chamado Master Your Mind, seja o mestre da sua mente, para que você consiga retomar o seu poder pessoal e se sentir poderoso, para que você possa construir relações saudáveis e não só isso, honrar a missão que te escolheu, a missão que você recebeu desde o ventre da sua mãe. Combinado? Na primeira live a gente conversou muito sobre autorresponsabilidade e protagonismo. Para que a gente possa viver e ser a nossa melhor versão, é importante que a gente honre o nosso poder pessoal sem delegar e entregar ele para o outro. Ou seja, eu não encontro culpados daquilo que não funciona na minha experiência. Eu assumo aquilo que me cabe e a partir do meu lugar, a partir da minha energia, eu tomo as devidas providências para que a energia se expresse e se manifeste da melhor e mais elevada maneira. Na live 2, a live de ontem, a gente conversou sobre as 5 feridas da criança as 5 feridas da criança interior. São feridas emocionais, que é um conteúdo de Liz Bourbeau. E esse tema explica e expressa muito o porquê as relações não dão certo. O que acontece? Se a gente está projetando nas nossas relações as dores e feridas da nossa criança interior, a chance e a tendência da gente criar caos, desordem, problemas na comunicação é altíssima. Então, para que a gente possa levar a leveza e a ordem e a comunicação assertiva para as nossas relações, é importante que eu, enquanto adulta, enquanto protagonista da minha história, seja responsável por oferecer para a minha criança o amparo e o reparo das dores e feridas e traumas que eu vivenciei na minha casa da infância. Quando você se depara com essas informações, quando você se depara com essas sensações e esses desconfortos, como eu comentei nas outras lives, lembrem que esses temas todos, eles podem ser engatilhadores, tá? Eu tô trazendo questões muito profundas do seu ser, do seu subconsciente, da sua alma, e é por isso que aqui a gente tem 3 combinados: a verdade, a liberdade e a leveza. Então, caso algo que eu esteja trazendo mexa com níveis muito profundos do seu ser e ainda assim seja desconfortável lidar com essa informação, eu convido para que você se respeite.
tá? Lembra que o discernimento é diferente do julgamento. Quando a gente está julgando, a gente cria barreiras e a gente tá com a xícara cheia. E aí todo e qualquer conhecimento que esteja disponível para agregar com o meu crescimento não cabe, porque se a xícara tá cheia de julgamento e de preconceito, a gente não consegue receber aquilo que está disponível. À medida em que eu desço as barreiras do julgamento, eu me faço ser altamente treinável, eu me disponibilizo a ouvir o que o outro tem a dizer, em prol da minha evolução, em prol da minha expansão, mesmo que eu já saiba, mesmo que eu já tenha escutado, mesmo que algum aspecto daquilo já faça parte do meu dia a dia, sempre vai ter espaço e abertura para a gente crescer, evoluir, expandir e contribuir com o processo evolutivo do todo, tá? Então, o discernimento eu recomendo que vocês tragam para essas lives e para todos os conteúdos que vocês consomem. Discernimento é diferente de julgamento. Quando você tem o discernimento, você consegue separar. Isso faz sentido para minha vida e para o meu dia a dia. Vou levar, vou receber isso dentro da minha xícara. Isso não ressoa e não conecta com a minha verdade, não conecta com aquilo que eu acredito. Faz o filtro. Pronto. Sem diminuir o outro, sem criticar o outro, sem julgar o outro, por conta daquilo que não ressoa e não conecta com a minha verdade. A gente tá vivendo essa experiência humana, essa experiência terrena, no coletivo, porém a experiência e a jornada é individual. E é por isso que a gente precisa dessa autorresponsabilidade, desse compromisso com nós mesmos e compreender que muitas vezes o outro, na melhor das intenções, vai trazer algo que não ressoa e não conecta com o meu momento atual, com o meu processo. E aí eu faço esse filtro sem criticar e sem julgar. E isso é uma estratégia de funcionamento protagonista, adulto e evoluído. É assim que as pessoas que têm o controle, o discernimento e a organização mental se comportam, tá? E aí a gente já começa entrando no conteúdo sobre comunicação assertiva para relações saudáveis. Esse assunto é muito profundo, muito polêmico. Quando eu fiz o MBA de Desenvolvimento Humano e Liderança, geralmente a gente tinha uma ou duas aulas, né, por semana, assim, dos assuntos. Quando chegou o assunto de comunicação, a gente recebeu 3 a 4 meses de conteúdo sobre a comunicação, de tão profundo, tão complexo que é. E é por isso que hoje, além, né, do que eu aprendi lá no MBA, eu vou trazer também outros conteúdos que eu aprendi em grupo de estudos de inteligência emocional, para que a gente possa expressar e comunicar para o mundo e para as nossas relações a forma mais assertiva e mais eficaz de se fazer entender, de se expressar e expressar a sua verdade, o seu sentimento, sem se sentir ferido, machucado e sem estar no funcionamento vítima que culpa o outro pelas minhas dores. Olha, de novo, gente, os balõezinhos eles surgem e eu não sei nem lidar. Mas vamos lá. E além disso, eu também utilizo a comunicação de forma protagonista, isso aí, de forma protagonista para... Desculpa, gente, foco aqui. Eu nem sei se tem como desabilitar isso, de repente eu vou para a live de amanhã eu me organizo. Quando a gente utiliza a comunicação de forma protagonista, eu não encontro culpados e eu não responsabilizo o outro por conta daquilo que está se passando do meu lado de dentro. Pelo contrário, eu assumo a minha responsabilidade, o meu poder, a minha xícara, e a partir disso eu vou me posicionar de um lugar sem a necessidade de fazer o outro se sentir mal, e entendendo o que me cabe aqui. Um dos principais pilares da comunicação assertiva é a clareza. E clareza, pasmem, a grande maioria das pessoas acha que sabe, acha que entende, quando na verdade tudo que está sendo percebido pelos pensamentos é um processo e sistema de crenças gigantesco baseado nas suas dores e feridas. A gente conversou sobre isso na live de ontem mais profundo. Se você não assistiu, eu recomendo.
Inclusive, já mandei o resumo de ontem no grupo do WhatsApp. Se você não está fazendo parte, é um grupo exclusivo com conteúdos exclusivos e tem muita informação positiva, porque o que eu consigo passar aqui, o que eu tenho liberdade para passar aqui para vocês, é só um percentual pequeno de tamanho, conteúdo e profundidade que eu tenho para entregar para vocês. Então, tá no link da bio e também nos meus stories. Caso você não tenha entrado ainda, eu recomendo, porque assim como teve resumo e apostila das outras duas lives, também vai ter resumo de hoje. E eu fico muito, muito feliz de receber vocês aqui. Está muito maravilhosa essa sequência de lives. Gratidão maravilhosa, que alegria, que honra e que privilégio. E é honrando o tempo de vocês, honrando a energia de vocês, que vocês estão investindo, não assistindo a live da Amanda, mas investindo no teu processo, como estratégia protagonista, porque vocês sabem que esses conteúdos vão gerar em vocês transformações e libertações para o que vocês precisam ser, fazer e entregar para o mundo, tá? Então, além, de compreender que a clareza ela é um pilar importantíssimo no processo de comunicação assertiva, eu preciso compreender que essa clareza, ela não é uma clareza do ego. Ela é uma clareza do todo, é uma clareza da verdade absoluta da fonte. Existe outra informação dentro do processo de comunicação que é importantíssimo eu ressaltar aqui para vocês. Energia não mente. Energia não mente. O que isso significa? A boca e a palavra da pessoa pode estar falando o que ela quiser. Ah, eu tô bem, eu tô ótima. Mas a energia dela tá assim. A postura dela tá assim. Ah, eu tô bem. Energia não mente. Então, se você tá querendo parecer bem quando você não tá, lembra que energia não mente. E principalmente, a pior mentira é aquela que a gente utiliza para mentir e se enganar. Para nós mesmos. Quando eu minto para mim mesma, quando eu tô tentando ignorar ou negligenciar algum aspecto do meu ser, eu aprendi na minha casa da infância que para ser acolhida e amada eu tenho que dar conta de tudo. Eu não posso dar trabalho. Eu preciso me virar. E aí a gente começa a criar um monte de situações onde além das pessoas precisarem de mim, eu me sobrecarrego, eu chego em um nível de burnout, de exaustão gigantesca, porque ser humano não foi criado para viver sozinho e se virar sozinho. O sistema que a gente vive é um sistema de coletividade, de grupo. E é diferente de eu ter que lidar com um desafio sozinha e eu ter que lidar com um desafio no grupo. Eu carregar um peso e um fardo sozinha é diferente de eu carregar um peso e um fardo dividindo isso com as pessoas que eu confio, que eu me sinto seguro. É por isso que eu criei o grupo exclusivo e a partir de agora e de tudo que tá para acontecer, tem muita coisa boa para vir. A ideia é a gente criar essa egrégora, esse grupo, essa força. Porque o processo de autoconhecimento, por vezes, é doloroso, é sofrido. Por vezes, ele é desafiador. Mas se a gente não passa por ele sozinho, muda tudo. A energia se transforma. E aí é dentro desse lugar, pertencendo a um grupo onde eu sou acolhido e amado, mesmo com a minha luz, mesmo com a minha sombra, onde eu não sou valorizado por fazer o que eu faço, oferecer o que eu ofereço. Eu sou valorizado por ser quem eu sou, na minha totalidade, com toda a minha luz e com toda a minha sombra, com tudo que eu acerto e com tudo que eu erro, com tudo que eu faço de bom e com todas as minhas atrapalhações. Porque somos todos humanos limitados. E se eu tenho uma certeza absoluta aqui para falar para vocês, é que todo mundo já errou e todo mundo vai errar. E aí dentro da comunicação, aonde isso entra? Quando eu compreendo as minhas limitações, as minhas fragilidades, fica leve e natural compreender a limitação do outro. Presta atenção que isso é profundo. Já pegaram a água de vocês aí? Quando eu entendo
a minha limitação, quando eu entendo que eu não preciso dar conta de tudo sozinho, eu não vou cobrar do outro isso. Esse exercício de autocompaixão, gente, ele é muito poderoso. Eu não consigo sentir compaixão com o outro se eu não desenvolver essa habilidade de sentir compaixão por mim. Compaixão com as minhas dores, com as minhas feridas, com os meus traumas. Então, recapitulando um pouco do que a gente conversou ontem. O que eu acesso com os meus pensamentos é um resultado e uma consequência do meu sistema de crenças. E o meu sistema de crenças é resultado e consequência das minhas dores, feridas, traumas, da forma com a qual eu me sinto, tá? Então, se eu preciso de clareza para ativar uma comunicação saudável, a clareza ela vai ser consequência de sentimentos positivos, crenças positivas, pensamentos positivos, e aí a clareza acontece automaticamente. Ah, então eu só vou ter clareza se eu tiver com as minhas crenças bem trabalhadas? Não necessariamente. Existem aspectos, o processo evolutivo ele acontece, e aí existem aspectos que a gente vai acessando ao longo do processo. Uma régua bem simples para que você consiga visualizar isso. A sua versão de 2023 acessa, sente e sabe de coisas que a sua versão de 5, de 10 anos atrás não acessava, não sentia. O seu sistema de crenças hoje, ele pode ser mais potencializador ou mais limitante do que o seu sistema de crenças do passado. Como é que eu faço isso para visualizar o quê? A Amanda daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Na apostila eu coloquei a informação do seu eu de agora, o seu eu do futuro e o seu eu do passado. Para que a gente consiga se libertar das crenças que nos limitam, é importante que eu saiba as crenças que eu quero fortalecer. Porque entendam uma coisa aqui, presta atenção que esse insight é poderoso. Esse insight, gente, que eu investi em curso para aprender isso. Sistema de crenças. Ai, Amanda, eu não quero mais ter crenças. Você não tem como não ter crenças. Por quê? O seu subconsciente, ele precisa dessa programação para criar por você, porque criar de forma consciente tudo que a gente experiencia é muito desafiador. Pensa se você tivesse que, com a luz dos seus pensamentos, com a luz da consciência, pensar, pisca, cria saliva, o pulmão faz a troca carbônica, o intestino faz o trabalho dele. A gente não consegue processar tanta informação. E é por isso que a gente precisa dessas programações. Então a gente sempre vai ter crenças. O que muda ao longo do processo são o meu sistema de crenças. Ele está me potencializando, ele está me fortalecendo, ele está me instrumentalizando. Ou ele está me puxando para trás, me limitando, me judiando. O meu sistema de crenças, o meu sistema operacional, de 1 a 10, qual está a nota dele hoje? E eu vou utilizar o exercício que eu usei antes para esse lugar também, que é bem expansivo. Observa as suas crenças do passado. Antes do seu processo de despertar, antes do seu processo de autoconhecimento. O que você sentia, pensava e agia? Quais eram as suas crenças? E como elas estão hoje? E olhe de uma forma otimista para o futuro, sabendo que crenças que te limitam hoje, logo ali na frente, não vão te limitar mais. Pelo contrário, elas serão crenças que vão te potencializar, que vão te expandir e que vão te aproximar da sua melhor versão. Então, se não tá ficando claro, se vocês têm alguma dúvida, manda nos comentários ou aqui na caixinha que eu vou ficar de olho, tá bom? E dúvidas também sobre comunicação, sobre clareza, sobre crenças. Estou aqui à disposição para isso, tá? O meu compromisso é com o servir, o meu compromisso é com a entrega e com a transformação de cada um de vocês. Por isso, entendam, sistema de crenças a gente sempre vai ter.
O que muda ao longo do seu processo são crenças que antes te limitavam, agora te expandiam. E aí lembrando que os pensamentos são consequência do meu sistema de crenças, que são consequência das minhas dores e feridas. Se o meu sistema de crenças eu quero que ele me potencialize, o que eu preciso fazer? A reparação das minhas dores, traumas e feridas. Como é que eu faço isso, Amanda? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não quero mais criar caos na minha existência. Eu quero criar bênçãos. Eu quero criar abundância. Eu quero criar prosperidade. Eu quero criar relações saudáveis. Passo número 1. Observe o seu sentir. A gente é como se fosse uma escada, pessoal. Do sentimento para as crenças para o pensamento. Mas a escada, ela é uma escada que vai e volta. O orar e vigiar é importante que você observe os seus pensamentos para entender os padrões de crenças que vão fazer com que você entenda os seus sentimentos. Entender os seus sentimentos é a clareza mais poderosa que você pode ter. Quando você está consciente e presente do que você está sentindo, além desse resgate do seu poder pessoal, você para de culpar o outro pelos seus próprios desconfortos. Presta atenção que isso é muito potente. Quando você para de culpar o outro pelos seus próprios desconfortos, você descobriu a chave mais poderosa que existe para construir felicidade, prosperidade, abundância e realização. Enquanto você delega para o outro os seus poderes, isso te enfraquece, isso te limita. Eu escolho aprender pelo amor. Essa crença, ela é muito poderosa, porque você continua vivendo as experiências, mergulhando dentro do seu sistema de crenças, porém não mais precisando aprender pela dor. Eu comentei nas outras lives e reforço aqui. A dor é um baita, professor, mas não é o único caminho. A gente pode crescer e expandir pelo amor, pela alegria, pela leveza. Então, para que a gente tenha uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, para que eu consiga me comunicar bem com o outro e o outro entenda não só as palavras, mas a energia que eu estou emanando, é importante que eu faça esse processo investigativo dos meus pensamentos para as minhas crenças, para os meus sentimentos. Tendo isso claro, a gente consegue ter discernimento, a gente consegue ter amorosidade, a gente consegue ter empatia e compaixão com o nosso próprio processo e com o processo do outro. Porque vai ter momentos em que a gente também não tá bem. Vai ter momentos que a gente tá cansado, que a gente tá exausto. Vai ter momento que você vai ficar com raiva, que você vai explodir. E tá tudo bem, porque como eu comentei ontem, a parte mais poderosa dentro desse processo é você ser para você o acolhimento e a reparação que você gostaria de ter recebido. Então, se eu tô com raiva, não é sobre chegar e falar pra Amanda, para de sentir raiva, você tem que vibrar elevado, você tem que estar bem. Isso cria resistência e resistência só reforça a raiva. A partir do momento que eu olho para esse sentimento de raiva, de tristeza, de desconforto, de mágoa, de confusão, de bagunça, essa sensação faz com que você consiga otimizar os seus pensamentos em prol da sua evolução e em prol da sua expansão. E não mais culpando os outros, não mais entregando o seu poder para o outro e principalmente alinhado com a sua verdade. Tem um outro aspecto importante que eu preciso trazer para vocês que eu comentei um pouco na live de ontem e eu vou aprofundar aqui porque isso também é muito transformador, tá? Quando a gente tá dentro do processo evolutivo e de expansão,
o universo ele utiliza de pessoas e situações e experiências para mostrar pra gente a origem, a causa. Se você sentiu raiva, se você sentiu revolta, se você sentiu mágoa e rancor, isso é a consequência dessas dores feridas. Quando você está em um nível profundo de evolução e de autorresponsabilidade, de mergulho no seu autoconhecimento, o que acontece? Você treinou os seus pensamentos, o seu orar e vigiar em um nível tão poderoso e tão profundo que antes que o outro ative em você gatilhos que despertam sensações ruins, você já identificou. E isso, gente, é muito potente, é muito poderoso. Sabe por quê? Quando o outro perde o poder de ativar os seus gatilhos, nada mais te segura, nada mais te para. Você vai estar comprometido com o todo, com o servir, com a existência. E nesse contexto, nessas configurações, os limites se expandem. Porque o que você não conseguia fazer, agora você consegue. O que você não conseguia entregar, agora você consegue. E isso é muito libertador. Extremamente potente, extremamente libertador. Então, foca em ser o melhor e mais poderoso investigador, tanto do seu sistema de crenças, quanto do seu sistema de traumas, dores e feridas. Porque com essa força e com essa potência, não tem pra ninguém. O outro vai vir te provocar, o outro vai vir de repente ativar alguma ferida em você e você vai olhar para aquela situação de forma presente e sem surpresa, porque você já acessou aquilo sobre você. Isso é muito potente. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo um pouco mais sobre isso, depois eu coloco nos stories para vocês. Mas esse nível de alto poder e de auto-investigação, essa é a principal informação do Master Your Mind, seja o mestre da sua mente. Se você não for o mestre da sua mente, você vai estar servindo ao mestre humano, ao ego. E se não for ao seu ego, vai ser o ego de outras pessoas. Do seu chefe, da sua mãe, seu marido. Então, pilar para comunicação assertiva, para relações saudáveis. Pilar número 1, clareza. O que eu disse, como eu disse, para quem eu disse, de que forma eu falei. Porque muitas vezes, gente, vamos lá, vamos conversar sério sobre isso. Existem situações... Vocês já ouviram falar tal da falta da comunicação, os problemas na comunicação? Quantas vezes a gente sofre por conta de situações que nem era aquilo que tu queria ter dito? Eu lembro que teve um período lá em casa que nas nossas jantas familiares a mãe falava A, o pai entendia B, respondia C e a mãe entendia D. E aí eu olhava para a situação e é isso que é o potente, tá? Presta atenção que isso é poderoso. Olhar de fora te entrega um poder gigantesco. E olhar de fora nada mais é do que ativar a luz da sua consciência. Ativar o testemunho, o observador. Porque você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa e que testemunha eles. Então você tá lá pensando, fulano de tal fez isso, eu queria tal coisa, eu tô reclamando porque o meu chefe brigou comigo, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, porque eu recebo pouco. Você não é esse conjunto de pensamentos. Você é a consciência que está testemunhando esses pensamentos, questionando esses pensamentos. E aí, questionando esses pensamentos, você compreende as crenças que eles estão reforçando. Então, se eu tô me sentindo sobrecarregada, talvez seja uma ferida de abuso. E crenças que eu tenho que reforçam isso. E que atraem e manifestam pessoas e relações assim. E aí, para me libertar disso, clareza, orai e vigiai. Ativa a luz da consciência e se responsabiliza pelo que te cabe.
Por eu estar observando de fora a situação, o que aconteceu? Eu olhei para aquele dilema e eu falava, mas calma, pai, não foi isso que a mãe quis dizer. O que a mãe quis dizer foi isso, isso e isso. Calma, mãe, o que o pai quis dizer foi isso, isso e isso. E aí desarma. E aí, isso também é importante. O ego vai promover a disputa. Eu estou certo e você está errado. A alma vai promover a cooperação. Voltou? Travou? Tamo bem? Continuamos. Vou repetir porque isso é potente. O ego vai promover a disputa, a competição, enquanto a alma vai promover a cooperação, a colaboração. O ego precisa ter razão. A alma escolhe evoluir. O ego precisa estar certo e você errado. A alma constrói junto. Existe uma potência da informação do eu sou perante a informação do eu estou. Então, eu, Amanda, sou uma alma expandida, trazendo informações para o eu sou de vocês, a alma expandida de vocês. Mas se eu fico focada no meu estou, Amanda, vai importar a máscara e o ego. Vai importar a cor da unha, vai importar o cabelo, o batom. E lembra do que eu falei na live 1. A nossa individualidade está a serviço da evolução. Eu preciso do meu ego para evoluir. Eu preciso da minha individualidade para acessar pensamentos, crenças e sentimentos. Se eu não estou acessando isso tudo, eu estou repetindo um monte de padrão, uma programação que pode me levar para o fundo do poço. Porque a tendência é essa. Não pensem que a tendência do todo vai te levar para a tua melhor versão, vai te aproximar do melhor e mais elevado. Não. Se você fica dentro do ritmo e do fluxo da grande maioria, você vai para a corrida dos ratos, que é o quê? Nada nunca tá bom. O mundo tá piorando. Existe muita agressividade, mais ilusão da separação. E aí, quando você desperta, você acorda, você está presente, consciente, observando, vigiando os seus pensamentos, os seus padrões, as suas crenças e os seus sentimentos, você retoma esse poder e você para de correr atrás do seu rabo, você para de correr pro lado que tá todo mundo correndo. Aí todo mundo diz que tem que fazer dinheiro, todo mundo diz que tem que fazer live, todo mundo diz que tem que isso. Não tem que nada. Senta e conversa com a sua alma, com a sua informação original e compreende o que eu estou aprendendo nesse agora, em novembro de 2023. Qual é a informação e o convite para evolução que eu estou recebendo? Isso é muito potente, gente. Quando você faz esse exercício por você, o outro até pode vir te provocar, o outro pode vir tentar tirar o seu pior, o chefe pode te dar trabalho até não poder mais. Você faz com alegria, você cumpre e honra com o compromisso e a evolução do momento atual. Gabriela Staff, maravilhosa, sempre orienta a gente, através do planejamento consciente, que não existe, não é sobre chegar lá, não é sobre conquistar a meta, é a pessoa que eu me torno e que eu me desenvolvo, a habilidade, o recurso, o instrumento para chegar lá. Não é sobre a Amanda estar fazendo live agora em novembro de 2023 para vocês, mas é tudo que eu tive de crença para reprogramar, de sentimento de dor e trauma, de ferida que eu tive que liberar, para poder estar aqui fazendo hoje isso com vocês, com alegria, com expansão. E aí, quando a gente desapega do resultado, quando a gente desapega no que vai dar, tu curte a jornada, tu curte o processo, tu saboreia, inclusive os momentos de vale, os momentos de desafio,
O momento que você está lá no fundo do poço. Você está no fundo do poço, existe um plano de fundo de gratidão de um fundo do poço a menos, um choro a menos, uma catarse a menos. Mais uma programação e sentimento de dor e trauma que eu estou conseguindo liberar e transmutar. Porque pensa como se fosse uma máscara de mergulho, que você vai para as profundezas do seu ser. E aí você ilumina, você coloca a luz da consciência e aquilo se transforma. O padrão tem força sobre você enquanto você não observa ele. Ele perde a força sobre você à medida em que você toma consciência. Você escolhe interromper aquele padrão. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês hoje ajuda a promover a comunicação assertiva. Então, vamos lá. Pilares da comunicação assertiva. Além do protagonismo e autorresponsabilidade de não culpar o outro, porque quando eu tô apontando o dedo, confusão. Eu tô apontando o dedo, eu tô falando do outro, o outro fez isso comigo. Estratégia de funcionamento vítima. Você não resolve o outro, você não muda o outro. É muito frágil a ideia de moldar o outro para que ele não ative os nossos padrões. É muito mais potente você escolher se desenvolver, você escolher ser dono e proprietário da sua história e das suas dores e feridas e o compromisso de aliviar elas, do que esperar que o outro não te abandone, não te rejeite, não te humilhe, não seja injusto e não te traia. Até porque, de novo, o ímã que magnetiza suas experiências não é só os seus pensamentos, mas a potência de magnetizar suas experiências está no seu sentir. Então, se você não se sente bem, se você se sente um caos, se você se sente injustiçado, humilhado, rejeitado, abandonado e traído, o que está atraindo as suas experiências é essa informação. E aí, quanto mais eu me liberto dessas informações, como é que eu me liberto? Primeiro, tomar a luz da consciência. Segundo, acolhe. Método 3A. Aceita, acolhe e olha com amor para todas as tuas partes. Toda a luz e toda a sombra. Ai, mas eu não queria sentir inveja. Sentiu, pronto. Você é ser humano. Você não é um robô, uma máquina. Essa ring light que tá aqui atrás de mim, ela não tá preocupada em ser maior e ser mais bonita do que as outras. A potência, percebe o privilégio de ser humano e poder estar experienciando isso? Aí a gente acha que foi ensinado que tá errado. E aí você segue na manada, com aquela sensação de escassez, de falta, de insuficiência. Isso não vai te libertar. O que vai te libertar é acolher essas informações, acolher essas dores e feridas, fazer essa reparação através de choro, de catarse, de terapia, de autoconhecimento, das relações. E aí, se libertando disso, a clareza vai ser uma consequência. E aí você vai passar a ter clareza não só sobre você, mas também sobre o outro. Isso é muito potente, gente. Quando eu compreendo o que está se passando do meu lado de dentro, eu também entendo que o que o outro está projetando em mim talvez seja uma informação e uma dor e ferida dele. Eu preciso estar atento às minhas dores e às minhas feridas. Método 3A é a chave para a nossa evolução. Aceita, acolhe e olha com amor para todas as tuas partes. Não te julga e não te critica por estar desconfortável, por estar se sentindo mal. O desconforto está aí a favor da tua evolução, a favor da tua expansão. É por você estar insatisfeito com o local que você está, que você se movimenta para o lugar que você deseja alcançar. E agora eu quero trazer para vocês uma mensagem que eu aprendi no curso de inteligência emocional. Foi uma especialização que eu fiz lá em Caxias do Sul, mas a moça que me trouxe esse conteúdo, ela veio lá de Portugal. O nome da ferramenta se chama Mensagem Eu.
A mensagem eu é a forma mais assertiva de comunicar os nossos desconfortos, a nossa verdade, sem ferir e agredir o outro. Então, presta atenção que isso é poderoso. Se esse conteúdo está fazendo sentido e você sabe de alguém que precisa aprender a se comunicar com assertividade, taca o dedo aqui no aviãozinho, enquanto eu tomo minha água. Convida as pessoas para essa live, para esse conteúdo potente. E se tiverem dúvidas, mandem aqui. Vamos lá. Mensagem eu. Forma mais assertiva de se comunicar. Quando algo te machuca, te fere ou fica desconfortável para você, ou ativa os seus gatilhos e os seus desconfortos, informação número 1. Se você chega para o outro e fala, não faz isso comigo, você foi um budão porque você fez isso comigo. Uma libélula aqui dentro. Vem cá, meu amor. Tá aqui do meu ladinho, gente. Ai, eu não aguento. Você ativa o lugar de vítima do outro, e isso vai prejudicar essa relação e não vai se encaminhar para a solução. Bem pelo contrário, vai criar ainda mais caos e ainda mais desordem. E aí, tá, Amanda, então eu não posso falar pro outro a minha dor, a minha mágoa, o meu ressentimento? Não. Mas você tem como falar. Método. Método muda tudo. O método da mensagem eu funciona da seguinte forma. Você vai explicar. Eu me senti, fiquei, não gostei. E explicar a situação quando. Então, quando, e aí você explica o que aconteceu. Eu fiquei triste quando você marcou de sair com fulano de tal e não me convidou. Por quê? E aí você explica as suas razões por estar se sentindo daquela forma. Então, eu me senti triste quando você marcou de sair com fulano de tal e não me convidou, porque fui eu que apresentei vocês dois. E eu gostaria de ter feito parte dessa conexão. Na próxima vez, preferia que vocês me convidassem. Significa que o outro vai honrar com aquilo que eu tô pedindo para ele? Não. Porque você tem livre-arbítrio e o outro também. E se eles não quiserem a tua presença, eles não vão te convidar. Porém, já observa essa estrutura e observa o seu sentir, porque isso vai estar te dando as chaves das suas feridas. A pessoa que ficou triste porque não foi convidada pode estar reforçando uma ferida de rejeição, de abandono, de injustiça, porque fui eu que apresentei vocês, então é como se eu fosse uma ponte. Daí eu fico achando que eu sou mega especial, né? Não, galera. Porém, apresentar os seus sentimentos dessa forma vai ser mais assertivo do que você culpar as pessoas, do que você apontar os dedos. Se comunicar e se posicionar com o eu, me senti assim, quando você fez tal coisa, porque isso ativa tal coisa, eu me sinto assim, preferia que... Gente, é transformador. Eu tenho um Reels que eu gravei, eu vou deixar também nos stories isso, para vocês observarem e treinarem, tá? Treinem com vocês mesmos. Isso é muito potente. Porque daí você consegue se expressar sem apontar dedo do seu lugar de protagonista e você também já vai estar fazendo um processo de investigação do seu sistema de crenças para entender as suas dores e feridas e iluminando elas você já vai estar liberando e curando e transformando. Olha que lindo! Percebe a potência disso? Eu sou suspeita, gente, mas isso que eu tô trazendo para vocês são no mínimo 8 anos de estudo, de mergulho, de cura, de terapia. Eu faço terapia desde os 7 anos de idade. Desde pequenininha eu fui ensinada a questionar e a entender o que é que está se passando. O que está acontecendo aqui do meu lado de dentro. Por que eu estou desconfortável? O que foi que isso ativou em mim? E principalmente, a questão principal, o que isso está querendo me ensinar?
Porque quando eu aprendo a lição, eu libero o padrão. Quando eu aprendo a lição, eu libero o padrão. Olha a potência disso. E uma das ferramentas que eu trabalho, que é a mesa da consciência, ela tem esse poder de ressignificar e atualizar o seu sistema de crenças. Eu tenho poucas vagas de atendimento individual abertas, mas já está acabando também as vagas da mesa coletiva. Só tem mais 5 vagas para a mesa coletiva de relacionamentos que vai acontecer sexta-feira. Então, se você tem interesse em liberar e atualizar esses seus sistemas, vai ser focado para relações, mas por conta das nossas relações serem um espelho do nosso sistema de crenças, vai ser uma limpeza profundíssima e um ancoramento de uma força e um poder pessoal. Porque o primeiro pilar para eu dar certo numa relação com alguém, seja de relação íntima, amizade, familiar, é eu estar bem comigo, é eu me amar. Então, se você tem interesse, manda mensagem, manda eu escolho, tanto no inbox quanto no WhatsApp. E entra lá no nosso grupo, que eu vou mandar o resumo da apostila, tá? Com todas essas informações escritas para quem gosta de ler. Vai vir junto o resumo das outras 2 lives também. E essa informação energética, amores, eu tô aqui por conta do meu compromisso com o servir. Quando a gente se aprofunda no processo de autoconhecimento, a gente entende que de nada adianta eu evoluir sozinha. Não tem graça eu saber de tudo isso sozinha. E não ia ser nada útil saber disso só pra mim. Mesmo que o exercício e o convite e o chamado seja do amor incondicional, de servir pelo servir e não pelo que isso vai me gerar, o ser humano tem essa tendência de gostar e de se sentir útil. Então eu espero que o que eu tenha trazido hoje aqui pra vocês seja assertivo, seja útil, que você possa utilizar a mensagem eu para expressar melhor o que você está sentindo, para compreender o seu sistema de crenças, as suas dores e as suas feridas e se libertar dessas informações. Mas caso você sinta que a minha atenção individual pode contribuir com o seu processo, me manda mensagem que vai ser uma honra e um privilégio para mim poder contribuir, expandir cada vez mais e facilitar e ajudar você nesse processo para expandir o seu ser, expandir sua consciência, te libertar das amarras, dores, angústias, iluminar esses aspectos que acabam trazendo tanta sombra e tanta energia que a gente não quer. Então, para recapitular, comunicação assertiva para relações saudáveis, pilar número 1, protagonismo, autorresponsabilidade. Você sendo o adulto responsável por honrar e agradecer e cumprir com os papéis que você assumiu. Segundo pilar, clareza. A clareza ela é consequência de sentimentos positivos, crenças positivas, pensamentos positivos. Uma clareza, você vai receber não só a clareza do seu ser, mas a clareza a respeito da situação, porque energia não mente. E a partir dessa clareza, você tem a possibilidade também de se expressar e se comunicar através da mensagem eu. Eu me senti assim, 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 quando a situação que aconteceu, porque os seus motivos para estar daquela forma, preferia que, ou na próxima vez gostaria que. E aí percebe que você não alimenta mais nem a ilusão da separação, nem a estratégia vítima, e você consegue se posicionar com assertividade. É libertador. Te desafio a utilizar a mensagem eu para comunicar e expressar algo que você tenha ficado desconfortável e por estar na energia do agradador, por estar na energia de eu não posso me posicionar ou por inseguranças e dores internas e feridas.
a gente silencia, a gente esconde, a gente reprime. Ou a gente expressa de uma forma distorcida, agressiva, errônea. Hoje vocês receberam aqui esse recurso poderoso para poder se expressar e se comunicar da forma que fizer mais sentido e for mais leve para vocês. Tá bom, meus amores? Nos vemos dentro do grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, insight ou informação que vocês queiram compartilhar comigo, eu estou à disposição. Espero ter entregue algo valoroso para vocês aqui hoje, transformador. Encaminharei a apostila lá dentro do grupo. Lembra que aquele grupo ele é um espaço sagrado para que você não precise enfrentar suas dores e desafios sozinho. A gente está junto, compartilhando e desfrutando dessa experiência terrena. Pode ser leve, pode ser transformador, pode ser assertivo. E eu estou aqui à disposição, com o compromisso com o servir. Com os nossos 3 combinados: verdade, leveza e liberdade. Combinado? Eu vejo e honro cada um de vocês. É uma honra e um privilégio receber a atenção e o tempo de vocês. Espero ter honrado com essa energia incrível. Obrigada por estarem aqui. E se sentirem que esse conteúdo pode contribuir com alguém, manda e compartilha que eu vou deixar a live salva. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até a live de amanhã vai vir com surpresas. Eu, se fosse vocês, não perderia por nada. Tem energia. Olha, a live de amanhã. Será que é pra eu guardar o spoiler? Chegou a travar aqui. O segredo da confiança nas relações. E tem uma surpresinha especial. Eu, se vocês, não perderia por nada. Tá bom? Nos vemos no grupo. Qualquer dúvida ou informação que vocês precisem, estou à disposição. Contem comigo. Como vocês já sabem, o meu compromisso é com o servir. O meu compromisso é com a expansão. E eu estou aqui de alma e coração entregue a favor da nossa expansão da consciência, para que você seja o mestre da sua mente. Combinado? Até amanhã na próxima live.